Começando o Chapado Crítico. Opa, o telefone tocando, quem será? Oi, você tá no Chapado Crítico. Quê? Um assassino aqui aonde? Ai, caramba! A gente tem que fugir, galera! Meu Deus! Eu tropeçando nesse quadro? Oh, meu Deus! Que o Renzo me ajuda, cara? Claro! Humor físico é muito legal, né? Tudo que a gente amava nesses filmes, Todo Mundo em Pânico. E hoje, no Chapado Crítico, Todo Mundo em Pânico, Sex. Em alemão, que é 6. E esse filme, Todo Mundo em Pânico 6, levanta a pergunta: o que a gente tá fazendo hoje em dia? Que merda que é um filme? Que porra tá acontecendo no mundo? É tudo um lixo? Para tudo, fecha a fábrica. Então eu vou dizer, o que é um filme hoje em dia, não é mesmo? Basta você colar um monte de sketch de humor certo, de qualquer jeito, com valor de produção aí um pouco mais alto do que talvez Zorra Total, amarrar isso tudo de qualquer jeito num fio condutor de 1h40 e ignorar ritmo, história e atuação. É isso que é um filme? Porque se for... Parabéns, Todo Mundo em Pânico 6. E no caso desse Todo Mundo em Pânico, parece que é esse o caso. Porque eu vou te falar, a maioria dos filmes hoje em dia são produtos, né mesmo? Tão desalmados, sem originalidade, corporativos, sem nenhum risco ou provocação de pensamento crítico. Tanto eles são assim que as pessoas, não é mesmo? Como eu, você que tá vendo esse vídeo, começaram a olhar pro passado, não é mesmo? Cinematográfico de 10 anos ou 15 anos atrás, como se fosse a era de ouro da sétima arte. Procurando aí sempre ressuscitar filmes antigos, certo? Como se esse tipo de cinema fosse talvez a salvação, não é mesmo? A resposta definitiva pra bunda molice e covardia criativa que tomou conta, certo, da grande indústria do entretenimento. Não pra mim mais. Meio até vir um próximo filme bom, que são muitos poucos espaçados. E quando o trailer, não é mesmo, desse Todo Mundo em Pânico novo saiu, todas as pessoas, não é mesmo, que estavam cansadas de verem comédias mais sem graça que aquele stand-up da Bruna Luiz no Altas Horas. É muito triste ser terça, você tá com a calcinha de sexta. Quem é pobre sabe. Mas que porra é essa, hein? Do verdadeiro humor mesmo, sem limites, sabe? Sem amarras sociais. Que o politicamente incorreto voltou, não é mesmo? Através de uma franquia, Todo Mundo em Pânico, que fez isso muito bem, não é mesmo? Você me odeia porque eu sou negro. Ser controverso e politicamente correto durante um tempo aí. Mas no processo, não é mesmo, de fazer isso, esqueceram que filmes aí, como Top Gun, Apertem os Cintos, O Piloto Sumiu, Corra que a Polícia Vem Aí e Todo Mundo em Pânico são filmes, não é mesmo, que são filhos do período temporal em que eles foram feitos. E talvez esse tipo de filme não faça mais sentido hoje em dia, assim como a tentativa, no máximo mediana, mais recente antes dessa, que é o Corra que a Polícia Vem Aí. Isso foi incrível. Que foi médio pra ruim. Vamos ser honestos aqui. Todo mundo já queria rir, mas nem assim deu certo. Ou talvez, na mesma, uma das possibilidades seja que Hollywood tenha simplesmente desaprendido como fazer um filme de comédia realmente engraçado hoje em dia, não é mesmo? Igual esse programa aqui. Certo, lembrando que eu fui assistir esse filme Todo Mundo em Pânico 6 já querendo gostar do filme, mas não deu. Porque eu vou te falar, sabe o que acontece? Todo Mundo em Pânico 6 não chega nem a ser um filme de verdade. Porque ele se baseia simplesmente na premissa eterna que ele tá flertando com os limites do que se pode brincar hoje em dia. E ele faz isso, ele flerta com os limites, mas ele só faz isso e só fica nisso. Então tem várias piadas, vamos dizer assim, arriscadas, com racismo, trans, cultura woke, feminismo, direita, esquerda, gay, hétero, mas fica só no valor de choque, esquecendo que talvez a piada tenha que ter alguma graça também, ou algum desenvolvimento engraçado depois do valor de choque. A maior parte desse filme é como você, dando um exemplo aqui, assistiu seus tios de 60 anos de idade tentarem em 2 horas fazer graça com tudo que não pode hoje em dia, antes de todo mundo ficar bêbado e ir embora do churrasco do Tirulipa ou qualquer merda dessa. E aqui você vai ver nesse vídeo a arte de preencher 20 ou 30 minutos com nada. Só redundância escrita de um jeito meio sofisticado e engraçado, talvez, depende de quem esteja vendo. E na ânsia, né mesmo, de ser bem controverso e politicamente incorreto,
certo? E esse filme esquece os elementos mais básicos que faziam os filmes antigos do mesmo gênero funcionarem, que são desenvolvimento de personagem ou criação de novos personagens que sejam interessantes ou engraçados e que te prendam na história. Não. Tem isso. Algum semblante, não é mesmo? Talvez de uma história que faça você querer acompanhar minimamente a trajetória dos personagens principais durante o filme. Não. Tem também. Esse filme não tem nada, aliás, que lembre uma história ou trama normal, ou pelo menos a tentativa de se ter uma. Que eram, não é mesmo, o charme daqueles outros filmes, pegar situações ou momentos cotidianos e dentro desses momentos cotidianos tornar a coisa na condução absurda. Não vai ter isso aqui também, certo? Lembra, por exemplo, das cenas engraçadas que a gente lembra dos outros filmes do Todo Mundo em Pânico? Por exemplo, aqui, aquela cena de alguém sendo chato no cinema. Certo? É uma coisa real do nosso cotidiano. E aí você consegue se relacionar com aquilo. E aí essa cena vai ficando mais absurda e fora da realidade. Isso que é um engraçado, não é mesmo? Ou talvez, lembra daquele outro filme Todo Mundo em Pânico, que tem aquela cena do jantar e aquele cara da mãozinha, não é mesmo? Serve a janta pra todo mundo, certo? De um jeito bem nojento. Ou talvez aquele outro filme Todo Mundo em Pânico, que tem aquela cena do enterro, que começa a ficar de uma hora pra outra totalmente absurda. São momentos aí, não é mesmo? Reais, que você consegue talvez se projetar na situação. E depois ela é escalada pro absurdo, certo? O que torna a coisa engraçada e meio que fixada na sua memória. Nesse novo, não vai ter nada disso. Esse novo Todo Mundo em Pânico 6 é como um rio eterno de TikTok feito pra chocar você nos primeiros 10 segundos e aí vamos direto pra outro rio. Que é essa? É um filme que consegue realizar a espetacular façanha de ser frenético e lerdo ao mesmo tempo, conseguindo seguir aí a exata fórmula dos filmes anteriores, mas não tendo a menor graça. É como ver, às vezes, um novo programa de humor da Globo tentando ser moderno e controverso, sem nunca conseguir fazer você esquecer que é um programa da Globo. E galera, mas todos os personagens principais dos filmes originais estão de volta, certo? Mas, infelizmente, isso não vai fazer a mínima diferença, porque eu vou te falar, não era exatamente a presença desses personagens que faziam os filmes anteriores serem bons. Era a habilidade de botar esses personagens em situações engraçadas e conseguir desenvolver as situações de um jeito engraçado. Ah, é? É tão macio e quentinho. Ray! Ah, desculpa, foi mal. E no meio do caminho você mistura isso com algumas paródias de filmes de terror ou outros gêneros de filme icônicos ou contemporâneos, não é mesmo? Aqui não. Todo Mundo em Pânico 6 é uma corrida contra o tempo pra enfiar todas as referências possíveis a filmes de terror recentes, mesmo que desnecessariamente sem nenhuma graça. Dá pra dar assim, igual eu tô fazendo aqui? Tipo, sabe, nos filmes do Hassum, às vezes, ou nacionais, que você... Aqui é Vascão, porra! Dá pra dar uma risadinha ou outra em algum momento do filme, mas é só isso. Porque o filme acaba caindo nas mesmas armadilhas que ele mesmo tenta parodiar. Tipo, botar personagens novos no filme junto com os personagens originais, os antigos, os personagens legado. Sendo que os personagens novos desse filme são chatos e totalmente desgostáveis. E os personagens antigos que reaparecem nesse filme, não é mesmo? Pra dar aquela boa dose de nostalgia, e porque os próprios atores não têm nada melhor pra fazer do que isso, não é mesmo? Esses personagens antigos não fazem nada que segura a presença deles na tela ou o seu interesse. E toda hora esse filme é muito autorreferente aos próprios filmes da franquia, apostando aí que toda a plateia que tá assistindo isso lembra exatamente do Todo Mundo em Pânico 1, 2, 3, 4, 5. Ninguém lembra de nada, lembra uma coisa ou outra, certo? Mas a sequência final desse Todo Mundo em Pânico é tão horrível, sem dar um maior spoiler aqui, né? Grande, certo? Tentei fazer isso sem nenhum spoiler. Eu não sei nem como exemplificar a trama desse filme aqui, porque quase não tem nenhuma trama. Quase que literalmente nada que conecte todas essas cenas de comédia, onde no máximo 2 ou 3 dessas cenas funcionam meio até a metade. E aqui eu vou dar um breakdown rápido, certo, do plot do filme. Ninguém fica achando que é spoiler, porque não é.
Esse filme começa com uma sequência totalmente sem graça, né, mesmo desconectado do resto do filme, com aquela atriz igualmente super sem graça do filme Uma Batalha Após a Outra, certo? Onde essa cena ela acaba enfiando a porrada no Ghostface Killer junto com uma galera aí no meio da rua. Uma cena que só serve pra tirar qualquer senso de ameaça que o assassino, né, Ghostface Killer possa ter durante o filme, certo? E o foco do filme, infelizmente, depois dessa cena, que não tem nada a ver com o resto do filme, é na filha da Sidney. Oi, mãe. Sabe a Anna Faris, que ela faz tipo a Sidney do Pânico de verdade, não é mesmo? Enquanto a Anna Faris nos filmes anteriores era meio boba, certo? E às vezes exagerado, o que tornava engraçado ela lidando com as situações meio absurdas, ou tornando elas absurdas, não é mesmo? Fazer alguma coisa idiota no meio. Aqui não. A filha dela nesse filme é chata, ela é irritante e ela é exagerada meio, mas só que no mau sentido. E essa filha da Anna Faris, ela tá inserida também numa turma de amigos dela que lembra qualquer dessas turmas de amigos do personagem principal de qualquer daqueles filmes do Pânico original, sabe? E quando ela vai visitar a irmã, certo, que foi esfaqueada pelo Ghostface Killer, ela acaba reencontrando a mãe dela, a Anna Faris, e alguns dos personagens originais dos primeiros filmes. Aquela amiga dela, lembra do cinema? Ela reencontra o Wayne, um dos Wayne, que é aquele que faz o gay enrostido. Porque sou meio gay. E aquele também, o outro Wayne, que é o drogado. Ela reencontra essa galera. E aí o filme vai te jogar um monte de promessas e premissas de piadas que vão te fazer rir. Mas é como, vamos ver, durante o filme, é como a gente vê um avião, certo? Sempre quase decolando o tempo inteiro, mas acaba voltando pra pista pra reabastecer e nunca decola. Você sempre acha que o avião vai decolar, mas ele acaba voltando pra... não decola. E é também, vamos botar aí, um humor com cara de antigo, em todos os sentidos errados da coisa. A introdução do personagem daquele irmão Wayne, que é gay, enrustido, na igreja, é totalmente sem graça. E é um humor totalmente juvenil, meio ruim, que qualquer tiktoker meia bomba botaria no chinelo hoje em dia fazendo um vídeo melhor. Nenhuma piada tem um desfecho ou uma punchline engraçada, certo? Você fica esperando a próxima referência. Eu sou fã, quero service. E aí a cena começa e você diz, opa, essa cena eu acho que vai ser engraçada, né mesmo? Mas aí não é. Aí a filha da Anna Faris, né mesmo, ela se junta aos seus próprios amigos e os personagens antigos também pra tentar descobrir quem é a verdadeira identidade desse Ghostface Killer, certo? Enquanto ele vai matando um monte de gente até eles finalmente descobrirem quem é. E aí a gente vai ter todas as piadas que você já assistiu nos trailers. Tudo que presta você já assistiu. Tem aquele momento, lembra? No metrô que a gente viu no trailer, que uma das amigas da filha da Ana, uma feminista meio chata, esfaqueada por um monte de gente no metrô, porque ela é chata. Ela não! Se refira a mim usando Elu! Lembra até aquela cena do apertem os cintos, o piloto sumiu, que todo mundo dá um tapa na cara da mulher que tá histérica no avião, e aí forma uma fila de gente pra dar um tapa na cara dela? Só que essa cena aqui, nesse filme Todo Mundo em Pânico, não tem graça, não faz sentido, mesmo dentro da lógica do não faz sentido desse filme. Se alguém tava procurando aí um filme, talvez, que vai contra a tendência woke do cinema, não vai ser esse filme aqui também. Porque ele meio que joga seguro, tentando criticar isso, ao mesmo tempo que ele tá jogando no mesmo time de quem ele tá criticando. Então fica também no meio do caminho entre ser controverso e querer agradar todo mundo. E acaba fazendo nenhum dos dois, certo? E o cara da mãozinha, lembra do cara da mãozinha que era engraçado? Tem uma participação no filme também, mas totalmente jogada fora, com um visual meio long legs. Nem pra ter uma recriação diferente daquela mesma cena que era super engraçada do jantar. Meu germes! Ou uma variação disso? Não. Mais uma premissa inexplorada jogada fora. E a Anna Faris, a personagem dela, que nesse filme até a metade é uma paródia da personagem da Jamie Lee Curtis naquele novo Halloween, da nova trilogia do Halloween, também não funciona. E a química ou possíveis cenas com a sua amiga engraçada antiga, aquela do cinema meio histérica, também não tem química nenhuma e nenhuma cena engraçada das duas. Acho que eu preciso ser racista. Tá, que nada, acho que todo branco é racista mesmo. Vem cá. Tá bom. Oh. Ela, a personagem da Anna Faris, está tentando buscar a aprovação da filha que odeia ela por nenhum motivo aparente e não tem nenhum momento, assim, que faz ela brilhar, a própria Anna Faris, né? A gente só vê isso, na verdade, um semblante disso num flashback da Anna e ela sendo péssima mãe no passado, levando a filha pequena pra ver o Papai Noel no shopping. Papai Noel acabou de me dar um braço.
Não esquece de agradecer. Igual também o irritante personagem maconheiro do Marlon Wayans, que tá mais irritante aqui nesse filme do que nos primeiros filmes, que já era super irritante. E a existência dele faz menos sentido e tem menos graça ainda aqui nesse. Já que maconha também não é mais tão controverso assim, não é mesmo? É legalizado na maior parte dos Estados Unidos, então todo mundo meio que usa lá, qual é a graça? E a gente também vai ter a volta do Dewey. Terry, cheira o meu dedo. Credo, que cheiro é esse? É da minha bunda. Que era o assassino do primeiro filme, então ele tá de volta nesse, por algum motivo, como uma paródia de algum conspiracionista de extrema direita, e a namorada dele, aquela repórter Gale, certo? Que é uma paródia da Mônica do Friends, que faz essa repórter na franquia original Pânico. Vai ter uma piada dela parodiando o filme também A Substância, que não tem nenhuma piada, certo? Ela toma um negócio, tipo a substância, que ela faz várias plásticas, né? E aí abre as costas dela e aí sai os arquivos do Epstein das costas dela, sem estar em preto, em negrito, nada, sabe, no texto. Mas é isso. Não tem nada mais do que isso. Não tem nenhuma piada ou arremate. Tá bom, você jogou as fichas, o que isso quer dizer? Tudo nesse filme dá a impressão que eles tinham 3 cenas engraçadas na cabeça e eles foram correndo tentar encher o que tinha entre essas 3 cenas com qualquer merda. Filme feito meio na correria, parece, sabe? É muito autorreferente, com muita piada interna sobre a vida pessoal dos atores, sobre os filmes que eles fizeram, os flops cinematográficos deles, sobre a carreira deles, sobre a vida pessoal deles. Mas nem isso é engraçado porque não é extremo também, tipo um roast of Kevin Hart, alguma coisa assim que é, ou fritada em português. Não, é raso. E aí a gente vai ter também uma paródia com A Hora do Mal, lembra, certo? Que nem cabe no filme e parece ter sido feita meio na última hora pra enfiar aí. Junto com a paródia também do filme do Michael Jackson, que parece ter sido feito também em cima da hora. Cara, você não é o Michael. E o desfecho de todas essas referências de filme ou paródia, certo, é humor físico. Não sabe como terminar a piada? Ai, caramba. Bota alguém caindo da escada, apanhando 1000 vezes, sendo atropelado ridiculamente por um ônibus, carro. Não tem nenhum humor também de situação, tipo um jantar, uma reunião de família, um enterro, uma passeata. E aí a gente também vai ter uma paródia do Sinners. Você só tem que nos convidar. Convite pra quê? Quando a filha da Anna Faris, mais uns amigos, tentam entrar numa festa dos Wayans por algum motivo, escondidos, e não conseguem entrar porque eles não foram convidados, e aí para por aí a piada. Não tem propósito de existir ou qualquer graça, desfecho satisfatório. Talvez o único propósito desse filme seja você, aliás, identificar quantas e quais filmes são parodiados aqui. Ah, que legal! É uma paródia do filme Sinners. Poxa, porque ri só se você for aquele famoso riso frouxo. E sabe o que falam sobre riso frouxo, não é mesmo? O cu frouxo tá logo embaixo. E aí lá pro final, certo, depois de um único momento que ficou meio legal e engraçado nesse filme, quando a Anna Faris vai confrontar o Ghostface Killer numa casa e aí vira uma paródia de John Wick, brincando com um negócio de dublê, cena de ação meio impossível. É legal, eu acho. Mas depois disso, a resolução da trama é horrível. Uma das coisas mais sem graças e insatisfatórias da memória desde Mario Galaxy. Os assassinos aí, se passando por Ghostface Killer, são os próprios irmãos Wayans. E tem também a participação no final do Shaquille O'Neal, certo? Aí numa mistura deles serem ao mesmo tempo personagens do filme e os atores que interpretam esses personagens. E eles estão putos porque todo mundo fez esses filmes, todo mundo em pânico, sem eles no elenco. E também putos com os novos personagens do filme, que vão eventualmente substituir os personagens antigos se a franquia continuar. Num combo infinito aí nesse final de piada interna sobre a produção desses filmes, bastidores desses filmes e a vida pessoal dos atores envolvidos nesses filmes antigos do Todo Mundo em Pânico. E aí o elenco dos veteranos decide simplesmente matar mesmo os personagens novos que estavam no filme, tacando fogo neles. E aí o filme meio que acaba pra eles não serem substituídos, sabe? Pelos personagens novos. E eu vou te falar, quando acabou o filme, sabe quando o filme acaba e você fala... Eu nem acredito que acabou. Horrível esse filme. Realmente, galera, dá pra você estampar o carimbo, não é mesmo? Que acabou a época de filmes como Superbad, Virgem de 40 anos, Quem Vai Ficar com Mary, ou até mesmo representantes mais antigos de Todo Mundo em Pânico. E talvez o cinema, refletindo aqui, não seja mais o veículo pra se fazer humor, porque, meu Deus do céu, é ruim demais. E se Todo Mundo em Pânico 6 for uma amostra do que a gente vai ter numa possível sequência de As Branquelas, é melhor não fazer porra nenhuma. Porque sim, esse filme
zoa todo mundo, sem distinção, mas esqueceu da regra fundamental que essa zoeira tem que ter graça. E não só ficar na superfície do valor de choque, de mexer com um assunto tabu pra constar que você abordou o assunto. Humor juvenil, sem substância, e até ruim pros padrões de filmes considerados como humor juvenil, sem graça, tipo American Pie ou Cara, Cadê Meu Carro? E pra esse filme, não é mesmo? Se eu tivesse que avaliar isso, eu daria, sei lá, deixei talvez o meu caderno com a nota aqui embaixo da mesa. Você acredita nisso? E eu vou ter que pegar de novo. Tomara que aquele acidente não aconteça de novo, né? Ai, meu Deus do céu. Deixa eu só ver. É 0. É 0. Talvez 1 pela tentativa e por ter conseguido enganar as pessoas que isso seria alguma coisa. Esses irmãos Wayans perderam totalmente a mão. É como ver alguém da MTV tentando fazer humor no YouTube hoje em dia, depois de um tempo. É péssimo. É 0,0. Todo mundo em pânico, sim. Que tem o 7, porque puta que me pariu. E agora eu vou embora, que eu já terminei de gravar, né mesmo? Ai, meu...